Olá, estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje, nós vamos falar sobre hipnose. Saiba como funciona e descubra o poder da sua mente. E ainda tem receita doce e sem açúcar. É um pãozinho de mel gostoso e saudável, preparado pela Mari, a guria natureba. Isso e muito mais. Te liga! E a gente já começa falando de flores. É primavera que está aí colorindo a nossa alma neste ano atípico e que nos tem causado tantas preocupações. Por isso, eu trago aqui um pouco de leveza e também de curiosidade, porque a proposta é comer flores. Isso mesmo! Comer flor é tudo de bom, até porque elas são muito lindas e enfeitam o nosso prato. Mas além da beleza, do sabor que algumas têm especial, elas trazem compostos nutricionais muito interessantes. Elas contêm sim vitaminas, minerais, fibras que ajudam o nosso intestino, mas o mais importante a destacar tem relação com seus pigmentos, aquilo que dá cor às suas pétalas. Esses pigmentos são compostos, a gente chama de bioativos. Eles têm a ação de proteger as nossas células frente aos invasores. Então, por exemplo, vou citar a capuchinha, que é uma flor linda, que tem as pétalas, pode ser laranja, amarela, vermelha, um vermelho mais escuro. Esses pigmentos da capuchinha, como luteína e zeaxantina, impedem as agressões dos raios solares ao nosso olho. Então, aumentando a capacidade do olho de lidar com a telinha, com as ondas eletromagnéticas, e isso pode manter a saúde do nosso olho. Então, da mesma forma que exerce essa proteção, exerce também nos vasos, nas artérias, prevenindo doenças cardiovasculares, melhora a capacidade da nossa pele para enfrentar os raios solares. Nesta propriedade em Antônio Prado, encontramos uma variedade de flores comestíveis. O cultivo é especial para o consumo na culinária. E aqui, nada de agrotóxicos, o que garante mais saúde no prato. O gerânio, que é esse que está aqui atrás de mim, ele é o único que é cultivado em estufas, porque ele é muito sensível, então a produção dele em estufas é mais fácil. Mas todos eles são produzidos em solo, sem agrotóxicos, onde que há um respeito com a terra, com a natureza, com aquelas plantas que estão sendo cultivadas. Não é monocultura, é policultura, onde todas as variedades estão juntas, em simbiose, e uma ajudando e agregando a outra. Além de saborosas e saudáveis e lindas, o consumo de flor tem um aspecto sustentável para o planeta, porque a gente vai comer a flor, a planta se mantém intacta e ela vai dar flor de novo. Então, é altamente renovável. Então, comer flor é tudo de bom e é considerado uma planta alimentícia não convencional. E agora nós vamos ouvir a médica Vivian Fontana, mastologista no Hospital Divina Providência. Vamos saber um pouco mais sobre os tratamentos para o câncer de mama. Aquela mulher que descobriu que está com um câncer. Claro que é um momento de desespero, mas hoje em dia, no ano de 2020, a gente tem muito o que comemorar, porque o tratamento evoluiu bastante. Hoje em dia não são mais necessárias as cirurgias mutiladoras de mama, né? A mulher tem muita opção de tratamento, desde uma cirurgia conservadora, que preserva a mama com o mínimo defeito, até a mastectomia com reconstrução, uso de retalhos. Então a gente pode chegar em resultados muito bons para a retirada, inclusive, de toda a mama. E como é que é feito tudo isso? Bom, primeiramente tem aquele exame, teve uma suspeita de câncer de mama. Normalmente a paciente passa por uma biópsia de mama para tirar um fragmento daquela lesão, analisar, ver se realmente se trata de câncer.
Após isso, se faz uma avaliação daquele material, definindo o tipo de câncer de mama que ela tem e a avaliação de imunohistoquímica. Isso vai guiar grande parte do nosso tratamento. E como é que ele é feito? Muitas vezes com a cirurgia, que pode ser seguida de quimioterapia, ou a quimioterapia pode ser antes da cirurgia, pode ser feita antes do tratamento cirúrgico, que é o que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Esse tratamento de quimioterapia é feito pelo médico oncologista. Nem sempre ele é necessário, mas muitas vezes é preciso realizar. Então o tratamento segue alguns passos e é uma grande equipe envolvida. O médico mastologista, o médico oncologista, em alguns casos se precisa fazer a radioterapia, então inclui também o serviço do médico radioterapeuta, além de toda a equipe assistente que apoia essa paciente, como psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas. Então é um tratamento amplo e muito complexo, que para cada caso é definido a melhor opção de tratamento. Muito obrigada. E é importante que a gente não tenha medo. Buscar o diagnóstico precoce é sempre muito importante. Outubro Rosa também é um mês marcado por outras datas importantes, como o Dia Nacional da Pessoa com Deficiências e o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Nós vamos agora conversar sobre esse assunto com a fisioterapeuta Paula Vidal, que é coordenadora da fisioterapia do Educandário São João Batista, uma instituição que atende gratuitamente crianças e jovens com deficiências múltiplas. Olá! Prazer, obrigada por estar aqui conosco. Olá, tudo bem? Tudo bem. Paula, a estimativa é de 30 a 40 mil novos casos por ano de crianças com paralisia cerebral. Muitas vezes a família, quando recebe o diagnóstico, cria uma expectativa que os tratamentos podem levar à cura, que não é a verdade. Então, e até para que não entre, muitas vezes até em alguns golpes, né, de pessoas mal intencionadas que acabam fazendo promessas que não são reais. O que é mais importante? Que a família, então, aceite, que ela possa buscar vários tratamentos terapêuticos para manejar e para ter mais qualidade de vida, para que aquela criança, aquele adolescente possa ter, não é mesmo? Isso, porque na verdade a paralisia cerebral, ela é uma lesão que acontece em nível cerebral na primeira infância, né, de uma forma não progressiva, mas de forma crônica. Ou seja, essa criança, no momento que ela descobrir o diagnóstico, ela vai receber o tratamento por muitos anos ou pelo resto da sua vida. Então, não envolve cura, mas sim tratamento específico com equipe multidisciplinar. A fisioterapia é importante para que se trabalhe a parte motora, mas também lembrando que, além da disfunção motora, pode estar associado também disfunção cognitiva e intelectual. Então, é importante o trabalho da terapeuta ocupacional nessa equipe. No tratamento pode ocorrer disfunção alimentar ou de fala, então o tratamento da fonoaudióloga, e também fazer psicoterapia, tanto para os familiares como para essa criança e adolescente, para eles entenderem o que essa disfunção pode acometer na sua vida. Porque no momento que a gente descobre, através de um diagnóstico médico, a gente vai sempre procurar oferecer isso, qualidade de vida, dar consciência de movimento, melhora da postura, de todas essas alterações que envolvem a paralisia cerebral. Então, é importante salientar para os pais que não tem cura, mas sim tem tratamento específico e orientado. De uma forma correta, a gente vai oferecer, então, uma melhor qualidade de vida para essas crianças e adolescentes. Tu és coordenadora da fisioterapia do Educandário São João Batista. Nem todas as pessoas conhecem, mas Sim. É uma instituição que já existe há 80 anos e faz um trabalho belíssimo, atendendo gratuitamente as pessoas. Porque, claro, envolve um tratamento multidisciplinar e muitas famílias não têm condições. Como é que funciona o trabalho aí no Educandário São João Batista? Então, isso mesmo. O Educandário, ele tem feito esse trabalho há 80 anos.
e ele é caracterizado, o Estatuto do Educandário, como assistencialista, ou seja, em nível de assistência social. Nós não temos vínculo com a saúde nem com o SUS. Então, a característica das famílias atendidas no educandário é pela renda. Então, um dos critérios, são na verdade 2 critérios, né? De entrada ao educandário, um dos critérios seria passar por uma entrevista com o serviço social para ver se realmente essa família ela não tem condições, né, de suprir financeiramente as terapias. Então, se é caracterizada de baixa renda, esse é o primeiro passo. Após isso, é feita uma triagem com os profissionais para a gente caracterizar a criança como tendo uma deficiência física. A partir da deficiência física, ela pode ter ou não alteração cognitiva e intelectual, mas a partir daí, a porta de entrada é no setor de fisioterapia e a partir do início da terapia, de fisioterapia, a gente encaminha para os outros setores, onde nós temos, né, o setor de fonoaudiologia, terapia ocupacional, a estimulação precoce, que a gente atende crianças de 0 e ampliamos até 5 anos de idade, dependendo da gravidade da paralisia cerebral, o setor de psicologia e o serviço social. É até os 21 anos que vocês atendem. Isso, porque, né, cada instituição, cada centro de reabilitação tem um perfil. O perfil do educandário é atender, prestar atendimento a crianças e adolescentes até 21 anos de idade, pensando não só na evolução do tratamento, porque a gente sabe que dependendo da gravidade da paralisia cerebral, esses pacientes eles vão precisar de fisioterapia pelo resto da vida. E vai chegar um momento que eles não vão mais evoluir motoramente, mas eles vão apresentar muitos problemas de deformidade óssea, de problemas pulmonares. Então, se a família seguir as regras, se toda instituição tem uma regra, ele permanece na instituição até os 21 anos de idade. Que é um trabalho maravilhoso, importantíssimo. E o educandário, ele vive de doações. Então, para encerrar aqui, vamos pedir a colaboração das pessoas, de que forma nós podemos ajudar? Então, né, como eu disse, como a gente não recebe em relação à prestação de atendimento via SUS, a gente é assistencialista, a gente precisa, então, por exemplo, doações de materiais, doação em dinheiro, tem os depósitos das contas solidárias, a contribuição pelo imposto de renda. Isso é muito importante para manter, porque o atendimento aos pacientes é gratuito, mas nós temos uma folha de pagamento dos profissionais que trabalham e que prestam esse serviço, né? Então, é importante isso. Sem as doações, é muito difícil de sobreviver, porque às vezes fica, vou precisar doar dinheiro, para onde esse dinheiro vai, né? Essa sempre é a dúvida das pessoas que doam, mas realmente o dinheiro ele é encaminhado para o trabalho que a gente executa com os pacientes, tanto melhorando em relação a equipamentos, como especialização dos profissionais, né? Que é uma estrutura muito grande que vocês têm aí. Parabéns, muito obrigada pela entrevista, foi um grande prazer. E até breve. Muito obrigada. Tchau. Bom, agora vem um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o poder da hipnose nas estruturas mais profundas da nossa mente. E ainda tem receita doce preparada pela Mari, conhecidíssima nas redes sociais como Guria Natureba. Já voltamos. Estamos de volta e o assunto que desperta muita curiosidade é a hipnose e é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre essa terapia com Marcelo Bem. Como vai? Tudo bom? Prazer tê-lo aqui. O prazer é tudo meu, Laura. Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Bom, primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho da tua formação dentro dessa área. Hoje eu acumulo em torno de 5 formações internacionais entre programação neurolinguística, hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose não verbal, magnetismo. A gente está sempre em evolução, né? A gente não para nunca.
eu ministro cursos pelo Brasil inteiro sobre hipnoterapia. A hipnose ela foi reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Conselho de Odontologia, Conselho de Enfermagem, Conselho de Fisioterapia, com resultados incríveis a gente tem. Parece tudo muito novo, né, para a gente aqui no Brasil, mas isso aí em 1700 já se aplicavam essas técnicas em outros países, né? Agora aqui no Brasil que está regulamentando isso, né? As pessoas sempre têm essa dúvida sobre o que é hipnose, sobre o que não é, se é algo místico, se é um controle da mente, e não é nada disso. É um processo puramente fisiológico. Então explica pra gente o que é a hipnose. Certo, eu vou explicar primeiro o que não é hipnose, porque fica mais fácil, porque a hipnose está em todo lugar. Você é um apresentador de TV, você é uma hipnotista nato. Você hipnotiza as pessoas quando estão lhe assistindo. Certo, mas assim, a hipnose ela não tem ligação com nenhum tipo de crença religiosa, não depende de você acreditar ou não, certo? Ela não tem nada de místico, não é um superpoder, não é um controle da mente. Uma definição bem bacana para a hipnose, ela é um hiperfoco, certo? Sempre que você atinge um hiperfoco, você está em hipnose. Todos nós entramos em hipnose diversas vezes ao dia, lendo um livro, assistindo TV, ouvindo uma música. A gente entra em um estado alterado da consciência. Então, uma definição bem bacana da hipnose, ela é um estado natural do ser humano, estado alterado da consciência, natural ou induzido com algum propósito, quando a gente vai fazer uma intervenção clínica ou vai fazer uma rotina de entretenimento. As pessoas, às vezes, elas não entendem muito bem e sentem até medo de procurar, porque elas pensam, bom, eu vou ficar hipnotizado, será que eu vou conseguir sair deste estado quando alguém está propondo isso, seja num tratamento, até no dentista, que a gente sabe que isso também pode acontecer, ou numa terapia? Certo, essa pergunta eu diria que é a pergunta mais recorrente, eu respondo diariamente. A pessoa me pergunta, Marcelo, eu quero fazer, só que eu tenho medo de não voltar. E eu sempre utilizo a seguinte metáfora, para você voltar, você precisa ir. Como você não vai a lugar nenhum, não existe esse risco. A pessoa, durante uma sessão de hipnoterapia, ela está sob o controle o tempo todo, ela está ouvindo o tempo todo, ela tem total controle. Ela não vai fazer nada que ela não queira, ela não vai responder, ela não vai revelar um segredo, por exemplo, as pessoas têm medo. Você, em uma sessão de hipnose, durante um transe hipnótico, você não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. Não existe risco algum dentro da hipnose. A hipnose, ela pode, então, assim, mexer com estruturas profundas da nossa mente? Muito, muito. A hipnose hoje é reconhecido pelo Conselho de Psicologia e de Medicina como técnica das mais assertivas para transtorno de síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Para fobias é incrível, incrível. Para fobias a gente resolve uma fobia em uma sessão, em 2 sessões de uma fobia. Então, como é que funciona? É muito rápido. E como é que funciona, por exemplo, uma sessão, vamos falar especificamente então da fobia? Certo, primeiro passo a gente vai identificar essa fobia, que existe a fobia e às vezes a fobia vem acarretada a um trauma, né? Mas vamos pegar uma fobia bem comum. A fobia mais comum de todas é a glossofobia, que é medo de falar em público. Você não tem ideia quantas pessoas sofrem com isso, né? A pessoa tem um bom potencial, tem uma capacidade incrível de ter um resultado bacana na vida, só que ela se comunica mal. Se ela tiver que ler um texto ou uma entrevista de emprego. E o que acontece? A fobia, ela dispara uma reação vagal, nosso sistema nervoso autônomo, né? Nosso sistema nervoso central. Então, quando ela vai falar em público, pela jugular ela dispara adrenalina, o cortisol, o açúcar do fígado dispara, então as mãos vão transpirar, o nó na garganta. Então, existe uma reação fisiológica por trás disso, né? Então, como que a hipnoterapia trabalha? Para a gente, tudo que importa é o estado atual e o estado desejado. Nem sempre a gente investiga a causa. Para mim, o que importa é que a partir de hoje você não tenha esse transtorno. Então, a gente desarma esse gatilho fisiológico, né? Existem diversas técnicas, existem induções elegantes, que a gente pode fazer uma indução, só eu conversando com você, você entra em transe.
pode ser uma indução por fascinação pelos olhos, uma quebra de padrão. Aí a gente faz a indução, o relaxamento é muito tranquilo, muito tranquilo. A pessoa simplesmente fecha os olhos e existe toda uma técnica, né, que a gente aplica. Conversando, por exemplo, você pode entrar em hipnose. A gente usa pressuposições, ambiguidade, confusão mental, um monte de armadilhas que o cérebro vai sobrecarregar e ele vai desligar o consciente que a gente quer, né, o córtex pré-frontal que a gente chama. A partir daí, a gente vai identificar aonde está essa fobia. Essa fobia, ela sempre tem uma reação daqui do pescoço até embaixo, uns 2 dedos abaixo do umbigo. Existe uma reação vagal aqui no sistema nervoso autônomo, pelo nervo vago. Então, essa fobia, ela tem um movimento. Pode ver, a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa, uma angústia. Ela sempre fala assim. O corpo da gente fala o tempo todo, né? E a gente aprende a ler isso. E a gente acha onde está esse gatilho e desarma. A nossa mente trabalha da seguinte forma: sempre que acontece então sempre que eu preciso falar em público eu fico nervoso, sempre que eu vejo uma barata dispara isso aí, vai disparar adrenalina, o cortisol, as mãos vão suar, a respiração fica ofegante. É muito parecido com o que acontece com uma pessoa que sofre de ansiedade, né? A ansiedade, ela altera a respiração, os batimentos cardíacos, e tudo porque parte de um processo imaginário. Ela está pensando no amanhã ou no que aconteceu, ela não está no aqui e agora, quem tem crise de ansiedade. Todos nós somos munidos de todas as ferramentas necessárias, tanto para criar os nossos problemas como para resolvê-los. Falaste que nós, sempre durante o dia, em algum momento, a gente aplica a hipnose, uma auto-hipnose, é isso? Certo. Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. As pessoas às vezes me pedem, Marcelo, eu quero que você me hipnotize. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Você entra em hipnose, eu só sei a técnica para te conduzir. Mas a gente entra em hipnose diversas vezes. A pessoa que tem o hábito de ler, quando ela está lendo um livro, ela entra para dentro daquela história, ela chega a ouvir a voz do personagem, ela imagina a cena. Isso não é verdade. Tipo, você está assistindo um filme, dependendo se te emocionar, você chora, você vai sorrir, e você sabe que aquilo são artistas, são atores, que aquilo não é verdade, é uma história, e mesmo assim ela dispara uma fisiologia. O nosso cérebro, ele tem a incrível capacidade de gerar uma fisiologia congruente com o que você está pensando. Ele nunca sabe se é verdade ou mentira. Se agora você fechar os olhos e imaginar que você está na praia, sentadinha, curtindo aquela brisa, num lugar de paz, você vai sentir paz. Se você imaginar que você está numa situação desafiadora, o coração vai disparar. Por preservação, ele sempre vai enviar o sintoma. Ele não sabe se é verdade ou mentira. A gente pensar em algo negativo ou em algo positivo dá o mesmo trabalho. O tempo é o mesmo. A única diferença é o que você vai sentir, a fisiologia que você vai gerar. Então, eu vou te ensinar um novo comportamento. E quando você tem um novo comportamento, óbvio, você tem um novo resultado. Pode durar uma sessão, 2, 3, 4, 5, depende de quantas. Mas na primeira sessão você já tem um resultado incrível. Você vai sentir algo que talvez você nunca tenha sentido ou há muito tempo que você não sente. É realmente muito bom o que você sente, é muito diferente. Muito obrigada, foi um grande prazer ter conversado contigo. Certo, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa, sou seu fã. E desmistificar a hipnose é uma das minhas missões. Sim, é uma terapia que é reconhecida pela ciência, então a gente só tem que usufruir desse método, dessa terapêutica. Muitíssimo obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E agora, a Mari vai chegar para nos hipnotizar com as suas delícias. Vamos ver? Quem aí quer aprender a fazer esse pão de mel super saudável e não leva açúcar? Então, para começar fazendo essa receita de pão de mel, eu vou pegar 1/4 de xícara de manteiga ghee e vou colocar numa bacia. Então, começar a temperar essa manteiga. Se ela estiver muito firme, se for frio aí onde tu mora, é melhor dar uma semi-derretida em banho-maria. Eu vou colocar 1 colher de café de cravo em pó, 1 de chá de gengibre em pó, 1 de chá de canela em pó e um pouquinho de noz moscada, o equivalente a 1 colher de café também, ou meia de chá. Uma pitadinha de sal, então eu vou misturar bem. Depois de tudo incorporado, eu vou colocar 1 colher de sopa de cacau em pó. Agora eu vou quebrar 2 ovos, vou colocar nessa mistura e bater bem com um fouet, até perceber que essa massa tá bem lisinha.
E agora eu vou colocar uma xícara de farinha de amêndoa. Pode ser farinha de castanha de caju, pode ser farelo de aveia, farinha de aveia não, porque ela é muito fininha. Eu prefiro usar farinha de alguma oleaginosa nessa receita. Vou colocar uma colher de sopa de fermento e misturar bem. Quando estiver bem misturadinho, é só colocar nas forminhas de silicone. Essa receita vai render 5 unidades de pão de mel. Vou colocar no forno para assar 180 graus, é aquela regrinha básica dos bolos. 180 graus, 25, 30 minutinhos, até que a tua casa esteja cheirando a bolo. Só depois disso eu vou colocar um chocolate derretido para decorar. Essa receita combina super bem com festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Mandem para os amigos, compartilhem e façam para levar de presente para a família. Que coisa boa! Obrigada, Mari! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, @LauraMedinaSaúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau!